Uma das melhores inteligências artificiais finalmente foi liberada no Brasil e olha, eu confesso que eu acabo utilizando ela muito mais do que o próprio ChatGPT. Com ela podemos produzir conteúdo, analisar arquivos, gerar visualizações gráficas, tirar dúvidas, aprender novas habilidades e muito mais. Eu estou falando sobre o Claude, mas será que o Claude realmente pode substituir o ChatGPT? Em quais casos é melhor utilizar cada um deles? Essas são algumas perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. A gente vai ver também como que o Claude funciona, o que ele tem de funcionalidades. Então fica comigo até o final desse vídeo. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial. Nesse vídeo eu vou te mostrar o plano grátis do Claude, mas eu também vou comentar sobre o pago e como que ele funciona. Mas eu já te adianto que o plano grátis também é muito bom e inclusive é o que eu utilizo, até porque eu já utilizo o plano pago do ChatGPT. No plano grátis tem um limite de mensagem que você pode enviar em certo período de tempo, e esse limite varia conforme a demanda do dia, conforme que depende de quantas pessoas estão ali utilizando o Claude. Já aconteceu comigo de eu estar utilizando e ele dar essa mensagem de que eu utilizei todas as mensagens disponíveis, mas foi num dia que eu estava utilizando realmente muitas mensagens, uma atrás da outra, com conteúdos muito longos, mas era raro de acontecer. Geralmente, para o meu uso do dia a dia, eu consigo utilizar normalmente. Só que eu preciso te falar também que esses últimos dias, enquanto eu estava fazendo os testes aqui para te mostrar nesse vídeo, ele começou a ter um limite um pouco menor. Eu comecei a ter um pouco desse problema, só que eu acredito que seja pelo Claude ter recém-lançado no Brasil e ter muita gente ainda acessando e eles estarem ainda se preparando para tudo isso. Então, eu acredito que nos próximos dias isso deve melhorar, assim como acontece também com o ChatGPT quando é lançado uma nova funcionalidade. Bom, e vamos começar aqui então com o primeiro ponto, que é sobre analisar arquivos. Podemos enviar arquivos então para o Claude analisar e dos mais variados tipos. Eu até separei aqui para te mostrar quais os tipos de arquivo que podemos enviar. Por exemplo, PDF, Doc, que pode ser, por exemplo, Word ou Google Doc, CSV, TXT, HTML, tem alguns outros também. E aí aqui eu deixei sublinhado uma parte bem importante, que é o Claude ele vai extrair apenas o texto desses documentos. Então, se você enviar aqui um PDF, por exemplo, que tem algumas imagens, ele só vai interpretar o texto que contém nesse seu documento. Além disso, tem um limite, do tamanho do arquivo que pode ser enviado, que é 30 megabytes por arquivo, e no máximo você pode enviar 5 arquivos de uma vez. E aí aqui ele até dá uma dica que eu até faço com outros prompts, mas eu já comento sobre isso, que é se você estiver trabalhando com documentos maiores, é recomendado dividir o arquivo em seções menores para permanecer dentro desse limite. Então, eu tenho aqui um arquivo muito grande que eu preciso que ele analise, mas passa ali de 30 megabytes. O que eu faço agora? Só divide esse documento e vai indo então parte por parte. Isso é algo que eu faço também quando eu vou realizar alguma tarefa mais complexa, seja no Claude, no ChatGPT, no Copilot, no Gemini, enfim, qualquer uma dessas inteligências artificiais, eu separo tarefa por tarefa, divido em tarefas menores, Então, isso é uma dica que sim, não só para arquivos, mas para texto também, de simplificar e dividir em tarefas menores e ir fazendo uma por uma. Assim vai funcionar melhor. E além desses arquivos, a gente também pode enviar imagens para o Claude, e aí ele consegue, então, você enviando uma imagem, não uma imagem dentro de um documento, Ele consegue interpretar também e pode fazer solicitações. Por exemplo, perguntar o que é determinado objeto, eu tirei essa foto, qual que é o nome desse objeto? Ou como que eu conserto essa minha máquina? Enfim, você pode utilizar ali as imagens como uma parte complementar do seu prompt. Falando em imagem, não é possível gerar imagem no Claude, somente no ChatGPT. Então aqui a gente já começa a sentir a diferença entre um e outro. Eu acredito que logo o Claude também vai começar a gerar imagem, mas isso aqui, gente, é total especulação, é o que eu acho, não tem nada oficial falando sobre isso, É só porque é uma tendência que a gente foi vendo o ChatGPT evoluir, e eu acredito que isso vai acontecer com o Claude também. Mas então aqui já fica registrado que no momento só é possível gerar imagem com o ChatGPT. Aqui nesse vídeo eu estou comparando o Claude com o ChatGPT, por isso que eu não estou mencionando as outras IAs, porque também tem outras IAs de texto que também geram imagem, como por exemplo o Gemini e o Copilot. Como eu mencionei, eu queria comentar com você também sobre o Claude Pro, que é o plano pago. Então aqui a gente vai dar uma olhadinha no que é possível fazer, qual que é o diferencial, Quais são os benefícios do Claude Pro. Você vai ter 5 vezes mais uso do que o grátis, então você vai ter um limite de mensagem muito maior.
além de ter acesso prioritário durante períodos de alto tráfego. Então, quando tiver muita gente utilizando o cloud, ele pode dar uma travada e você não conseguir utilizar. No plano pago, isso não acontece. É muito similar também com o ChatGPT, também acontece isso na versão grátis dele. Quando tem muita gente acessando, muita gente utilizando, ele não permite que você envie e pede para você esperar determinado tempo para voltar a conversar ali com o ChatGPT. Então aqui nisso eles são bem parecidos. Tem acesso antecipado a novos recursos. Também acontece com o ChatGPT, então quando é lançada uma nova funcionalidade, ela é disponibilizada primeiro para os usuários do plano pago. Você pode também selecionar o modelo do cloud, qual modelo que você quer utilizar. Também acontece com o ChatGPT, que hoje a gente pode escolher ali entre o ChatGPT 4, GPT-4o e GPT-4o Mini, e tem acesso a projetos e bases de conhecimento. Eu já vou te falar mais detalhes sobre o que são esses projetos e o que tem a ver com base de conhecimento. Mas, como a gente leu ali, mesmo no plano pago também tem um limite de mensagem, né? Ele fala que é 5 vezes mais do que o plano grátis. Então, aqui ele explica melhor que o número de mensagens que a gente pode enviar vai variar com base no comprimento da mensagem, incluindo o tamanho também dos arquivos que a gente for anexar. Quando tiver faltando 7 mensagens restantes, ele vai te dar um aviso. E aí, gente, não é assim, eu utilizei todos esses limites, então agora eu preciso esperar até o mês que vem para usar de novo. Não. É ali no mesmo dia, em determinado período de tempo. Às vezes ele fala assim, aguarde 3 horas, por exemplo. Ele fala aqui, será redefinida a cada 5 horas. Então, pode ficar tranquilo. É claro que isso aqui é ruim, é um ponto ruim, né? Porque se você está pagando, é ruim ter um limite de mensagem, mas não é à toa, não é porque eles querem, é por conta do poder computacional também. Para eles, é lógico, eles querem que a gente consiga usar o máximo possível, porque isso aqui é um ponto negativo para IA. Mas na prática, o que esses limites significam? Que se as suas conversas forem curtas, por exemplo, 200 frases, assumindo que cada frase tenha cerca de 15, 20 palavras, você pode esperar e enviar cerca de 45 mensagens a cada 5 horas. Então, assim, gente, é muita mensagem para você enviar dentro de um período de 5 horas. É bastante coisa mesmo. Então, dá para fazer muita coisa. E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos e também para você ficar sempre atualizado quanto a tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. Vamos aqui então para o nosso próximo tópico que eu quero mencionar, que são agora sim os projetos, que é o que eu mencionei ali no plano pago que tem acesso. Para quem está no plano Pro ou Teams, é possível criar espaços de trabalho independentes, ali com o seu próprio histórico de conversa e também com uma base de conhecimento. Então, dentro de cada projeto, você pode enviar documentos para ele ter uma base de conhecimento, justamente para fornecer um contexto e vai ficar separado dos seus outros usos. Então, você consegue separar por uso, por exemplo, o seu pessoal e o do trabalho. E aí, do trabalho, você pode separar por projetos também. Agora eu estou desenvolvendo, por exemplo, o lançamento de um produto. Aí você cria, então, esse projeto para o lançamento do produto. Depois você tem também o marketing para os produtos existentes. Você pode criar um projeto para isso também. Então, assim, fica muito mais organizado. Inclusive, a janela de contexto dos projetos é equivalente a mais ou menos um livro de 500 páginas, então você pode adicionar bastante documento ali. E o que eu quero dizer com essa base de conhecimento, né? Vamos supor que você... É o contexto, exatamente, todo o contexto que ele precisa saber para você não precisar ficar repetindo todas as vezes. Então, se tem, por exemplo, processos na empresa em que você trabalha, no seu trabalho, você pode anexar esses processos também. Você pode anexar um documento que tira dúvidas frequentes, por exemplo. Tudo isso vai ajudar ele a ficar ainda mais preparado, ainda mais personalizado para o seu caso em específico e vai evitar também que você precise ficar toda a vida repetindo as mesmas informações. E aqui o próprio Cloud tem um documento onde ele mostra exemplos de projetos que você pode criar. E aí eu vou te mostrar aqui só para você entender melhor tudo que pode ser feito. Por exemplo, desenvolvimento de produto, que é o que eu comentei. Tem também um hub de criação de conteúdo, e aí ele coloca aqui o objetivo: planejar, criar e gerenciar conteúdo para várias plataformas. Exemplo, conteúdo para blog de estilo de vida e mídias sociais. Aí o que tem de componentes? Na base de conhecimento, guias de estilo, personas de público-alvo, melhores práticas de SEO. Depois nos chats, brainstorm de conteúdo, planejamento de calendário editorial, discussões de otimização de SEO. Os artefatos são uma outra funcionalidade do Cloud e que eu vou comentar com você em sequência também. Mas são basicamente documentos, então dos artefatos, por exemplo, daria para puxar rascunhos de post de blog, calendário de conteúdo para mídias sociais, descrição
de imagens para design gráfico. E qual que são os benefícios? Simplificar o processo de criação de conteúdo, manter a consistência entre plataformas e usar o cloud para ideias de conteúdo e assistência na escrita. E aí tem vários outros aqui, ó, desenvolvimento de curso educacional, gestão de finanças pessoais e projeto de reforma residencial. Falando sobre internet, o cloud não tem acesso à internet, então ele não tem uma base de conhecimentos ali atualizada. Diferentemente do ChatGPT, que alguns modelos já têm acesso à internet, e também tem os GPTs, inclusive os GPTs exclusivos para acesso à internet, onde ele consegue então buscar informações mais atuais. Esse para mim é um ponto negativo sim do cloud, porque a gente não tem acesso às coisas mais atualizadas possível, mas para isso a gente pode utilizar então o ChatGPT. Vocês já estão vendo aqui mais ou menos em quais casos que é para usar o ChatGPT e o cloud, né? Mas fica tranquilo porque no final eu vou fazer um resuminho então com essas diferenças do qual que é o momento para você usar o cloud e qual que é o momento para usar o ChatGPT. Agora sim, eu vou comentar sobre os artefatos. É basicamente uma nova janela que abre do lado da sua conversa. Eu já vou fazer o teste aqui no cloud para te mostrar como que aparece. Isso permite que você visualize, copie e trabalhe mais facilmente com os conteúdos que ele gerar. A conversa vai ficar mais organizada e você consegue consultar as versões anteriores também. Então, por exemplo, isso vai acontecer para quando, não em todos os casos, quando são dúvidas comuns, ele não vai abrir então esse artefato, mas quando você está criando conteúdo sim. Por exemplo, escreva um conteúdo sobre como usar inteligência artificial para aprender uma nova habilidade. Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá bem legal esse vídeo, dá para você aprender muita coisa de fato utilizando essas inteligências artificiais e eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, mas só vai lá assistir quando você terminar esse. Então nessa parte aqui do lado é o artefato, então aparece aqui todo o conteúdo gerado, ó, e a gente pode só clicar aqui em copiar ou podemos baixar também. E aí aqui eu posso continuar a conversa, então se eu perguntar, por exemplo, explique o que é inteligência artificial, por exemplo. Ó, ele vai gerar um novo artefato aqui do lado, ó, explicando então o que é inteligência artificial. E se eu voltar aqui, ó, e clicar, eu acesso então aquele outro conteúdo onde onde ele explicou como aprender novas habilidades com o IA. Então isso aqui também é bem legal. É algo diferente, assim, que não fica aquela conversa aqui muito gigantesca, com muito conteúdo. Aqui do lado fica tudo muito mais organizado. Eu achei isso aqui muito interessante. Você já deve ter percebido que cada vez mais a IA está fazendo parte do nosso dia a dia, especialmente no trabalho. Então é essencial aprendermos a lidar com essas IAs e como utilizar a nosso favor. No curso Mestre das IAs, nós te ensinamos a utilizar o potencial máximo dessas IAs para criar negócios e fontes de renda e também para você utilizar no seu trabalho atual. Te ensinamos sobre engenharia de prompt, criar produtos e serviços, criar conteúdo para as redes sociais. Olha só, são diferentes módulos aqui. Então, ó, o que eu comentei sobre prompt, tem também focado em freelancer, agência e consultoria. Freelancer são trabalhos que você pode prestar, então, utilizando essa inteligência artificial. Copy com o ChatGPT, redes sociais, infoprodutos, enfim, é um curso bem completo. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo isso aqui em detalhes. Continuando, com o Cloud a gente também pode fazer análise de dados e gerar visualizações gráficas, assim como no ChatGPT também. Então, se você tem uma planilha com vários dados e você quer gerar insights a partir desses dados, você pode fazer aqui no Cloud também. Ou se você quer gerar um gráfico, pode fazer com ele também. Inclusive, eu acho essa geração de visualização gráfica do Cloud muito interessante. Eu vou fazer aqui um exemplo para te mostrar. Gere um gráfico pizza de exemplo. Aí aqui, claro, você colocaria o que vai ter nesse gráfico pizza, né? Quais que são os elementos e a quantidade de cada um deles, né? Então, por exemplo, 40% água e 60% areia, por exemplo, sei lá, você vai colocando ali os pedaços de cada um que compõem, então, o seu gráfico pizza. Olha, ele gerou aqui mas ele acabou não adicionando texto na última tentativa que eu fiz de teste, ele colocou um texto, mas eu vou pedir para ele aqui, adicione dados relacionados a consumo de frutas no Brasil. Agora sim, ó, ele adicionou aqui então o nome e a porcentagem de cada fruta e quando a gente passa aqui também o mouse em cima, ó, ele mostra qual que é o nome e também qual a porcentagem. E aqui a gente pode também baixar então esse gráfico, e aí você pode utilizar em outros documentos, apresentações,
e também conseguimos copiar aqui o conteúdo, ó, esse eu colo, deixa eu colar aqui para você ver. Na verdade, o que ele copia, para você ver, é o código, que a gente consegue acessar também clicando aqui em Code. Ele vai mostrar o código que ele utilizou para criar esse gráfico. Então, é algo bem interessante também. A geração de gráficos do ChatGPT também é muito boa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal te ensinando como analisar dados e gerar essas visualizações no ChatGPT. É bem interessante também. E é outro vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse. Bom, uma das vantagens do ChatGPT são os GPTs. Antigamente tinham os plugins também, né, que foram substituídos. Os GPTs é como se fossem ChatGPTs específicos para determinadas funções. E no ChatGPT tem uma loja com vários GPTs para você utilizar, que são específicos para determinadas funções. Então isso também ajuda bastante, é algo bem interessante do ChatGPT. Então, por exemplo, eu agora estou dentro do ChatGPT. Aqui você vai ter GPTs específicos, por exemplo, para escrita. Aí tem diversos aqui, por exemplo, um que cria conteúdo mais humanizado. Tem também de produtividade, inclusive um GPT que tem integração com o Canva aqui para você gerar apresentações, logotipos, postagens para mídias sociais e muito mais, para você criar diagramas também. Tem também voltado para pesquisa e análise, por exemplo, aqui um GPT acadêmico. Tem também voltado para educação, programação, enfim. Então são diversas versões aqui do ChatGPT que você pode utilizar, inclusive alguns para gerar imagem de um estilo específico. Então, essa parte aqui é bem interessante e é uma das vantagens do ChatGPT em comparação com o Claude, que não tem, por enquanto, nada parecido com isso. Continuando aqui, tem um teste que foi realizado comparando, então, o Claude com o ChatGPT, o Claude 3.5 Sonnet. Quando a gente acessa aqui o Claude, ó, ele mostra qual que é o modelo que estamos utilizando. Aqui embaixo, ó, por exemplo, agora a gente está utilizando este daqui. E lembrando que no plano pago você pode selecionar qual modelo você quer utilizar. Aqui está o teste realizado, então ele compara o Claude 3.5 Sonnet com o Opus, com o GPT-4o e com o Gemini e o Llama. Então a gente vai focar agora aqui no Claude com o GPT-4o, olhando esse 3.5 Sonnet, que muitas vezes ele também é liberado aqui no plano grátis. Inclusive ontem, quando eu estava utilizando aqui o modelo 3.5 Sonnet. Então, veja só aqui ó, os resultados, como ele tem um resultado melhor do que o ChatGPT 4o. E o Opus fica bem parecido aqui em comparação com o Opus, o ChatGPT 4o ainda é melhor. E tem isso também, né, gente? Tem que ver qual modelo que você está utilizando ali no ChatGPT para fazer essa comparação, né? Mas aqui são diversos testes de graduação feitos, de matemática, de código, de raciocínio, então são bem diferentes e aqui a gente pode ver que o Claude ele se sai melhor do que o ChatGPT na maioria deles, nesse modelo 3.5 Sonnet, né? E já aqui quando a gente compara com o Opus, a diferença é muito pouca, então assim, realmente é uma IA muito boa. E eu comentei também sobre os modelos, ó, e por enquanto esses são os modelos disponíveis, o Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet e o Haiku, não sei como que pronuncia esse daqui. Então ele fala aqui que o modelo 3 Opus é o mais poderoso, que oferece melhor desempenho em tarefas complexas. Já o 3 Sonnet é o modelo mais equilibrado entre inteligência e velocidade, então muito bom para cargas de trabalhos empresariais e implantações de IA em escala. E também o outro modelinho, Haiku, que é um modelo mais rápido e compacto. Então ele é feito para as coisas mais simples mesmo, do dia a dia. Então tem esses três modelos. A gente já vai testar o Claude com o ChatGPT, eu separei alguns prompts, mas antes eu quero falar com você sobre quando então que você deve utilizar o ChatGPT. Quando você precisa de funcionalidades específicas dos GPTs, como eu mencionei ali, tem vários disponíveis, até alguns, como eu comentei, para gerar imagens de determinado estilo, escrever de determinada forma, tem alguns bem legais. Quando envolver também fatos mais recentes, quando você precisa de um conteúdo que seja mais atualizado, então é melhor utilizar o GPT. Assim, o Claude, ele não está desatualizado, por exemplo, lá para 2018, não, ele está com a base de conhecimento dele atualizada, mas não dia após dia, como acontece ali no ChatGPT em alguns modelos e também utilizando ali os GPTs. Então, quando você quer tirar alguma dúvida de um fato que aconteceu agora, mais recentemente, é melhor utilizar o ChatGPT. Assim como também quando você precisa gerar imagem, porque, como eu mencionei, o Claude, por enquanto, não gera imagens. E você também pode utilizar o ChatGPT
quando acabar o limite de mensagens disponíveis no cloud. Inclusive, isso serve para os dois. Se você está utilizando o ChatGPT e ele deu algum problema, você pode recorrer ao cloud. Se você está utilizando o cloud e ele deu algum problema também, volta ali para o ChatGPT. Então, é sempre bom ter mais opções. E como mencionei, gente, não tem só esses dois. Esse vídeo não é uma publi, então eu posso mencionar aqui várias IAs para vocês. Mas tem, por exemplo, o Copilot da Microsoft, que utiliza também um modelo do ChatGPT. Tem o Gemini ou Gemini do Google. Então, tem o Perplexity também, que é muito bom, especialmente para quando envolve coisas mais acadêmicas, assim, ele é muito bom também, eu utilizo bastante. Então, hoje a gente já tem aqui uma gama, né, de inteligências artificiais que podemos utilizar. Bom, para fechar esse vídeo, então, que eu sei que já deve ter ficado um vídeo longo, porque eu sei que eu falei bastante, vamos então aqui para os testes. Vamos mandar a mesma mensagem no ChatGPT e no Cloud. E aí eu vou fazer o seguinte, como eu estou utilizando aqui o Cloud grátis, eu vou fazer login no ChatGPT com uma conta também do grátis, porque aí não é justo eu comparar, né, o Cloud grátis com o ChatGPT pago. Então, a primeira solicitação vai ser, me dê 3 exemplos de produtos inovadores que posso criar para incentivar, para motivar as pessoas a irem para a academia. Deixa eu só arrumar aqui o texto, que ele está um pouco quebrado. Pronto, vou enviar. E vou enviar aqui no ChatGPT também. Então, aqui as ideias que ele forneceu do Cloud foram um rastreador fitness inteligente que monitora passos, frequência cardíaca e calorias queimadas. Isso ajuda os usuários a acompanhar seus progressos e se manterem motivados. Depois, um aplicativo de desafios fitness que propõe metas diárias e semanais, como o desafio de 30 dias de agachamento. E a terceira, uma assinatura inteligente de academia que permite aos usuários escolherem o plano e adicionarem serviços complementares, como aulas de yoga, treinos e personal trainer e sessões de fisioterapia. Não era isso muito que eu estava esperando. Eu esperava que ele ia dar outros exemplos, mas assim, tem que observar também que aqui eu coloquei um prompt, gente, extremamente simples. No dia a dia eu não uso prompts assim simples. Eu estou utilizando um simples aqui, mais que é para mostrar para vocês, para exemplificar a resposta, né? Mas aqui eu poderia falar, por exemplo, agora dar outras instruções, né? Me envie opções que não envolvam desenvolver um aplicativo, me dê sugestões de um produto físico, no caso. Eu posso pedir para ele me dê sugestões de um produto físico que não seja um rastreador ou um relógio, por exemplo. Então daria para ir continuando essa conversa, mas inicialmente, então, essas foram as 3 sugestões que ele deu. Já no ChatGPT, ele deu de ideia um aplicativo de treinamento gamificado com realidade aumentada, que transforma a experiência de treino em um jogo, utilizando realidade aumentada. Olha como essa resposta aqui do ChatGPT, ela já ficou um pouco mais criativa. Num primeiro momento, eu gostei mais aqui dessa resposta, então, do ChatGPT. Depois, uma assinatura de treinos personalizados com influenciadores, cria uma plataforma onde os usuários possam seguir treinos personalizados, criados por influenciadores fitness que eles admiram. Gente, eu acabei de lembrar que a minha câmera tá trocada, né? Peraí que eu vou arrumar. Pronto, agora sim. E por fim, roupa esportiva inteligente com feedback em tempo real. Não tem jeito. Aqui, nessa comparação, acabou que o ChatGPT teve sim uma resposta muito mais criativa. Vamos para o próximo, então. Mas é o que eu comentei com você também sobre os modelos, né? Nesse aqui a gente está utilizando agora o modelo mais simples que tem. Com certeza, se tivesse naquele outro modelo, no Sonnet, a resposta teria sido muito melhor. Mas tudo bem, vamos enviar ele então para o Cloud. E eu vou abrir uma nova conversa aqui no ChatGPT, pedindo para ele criar 3 frases criativas para uma loja de roupas usar na biografia do Instagram. Então vamos ver aqui com o que o Cloud está colocando de exemplo. Algumas frases criadas aqui pelo Cloud. Onde a moda e sua personalidade se encontram. Descubra seu estilo aqui. 2. Roupas que elevam seu espírito e seus looks. Junte-se a nós nessa jornada fashion. 3. Nossos looks refletem quem somos. Encontre a sua expressão de estilo conosco. Ficaram legaisinhas, assim. O que faltou aqui, né? Dar mais detalhes, então, se for no seu caso, para você utilizar, dar mais detalhes aqui de que tipo de loja de roupa que é. Se é roupa para homens, mulheres, qual que é o estilo das roupas que são vendidas, qual que é o propósito ali, então, dessa loja, qual que é o público-alvo, enfim. Mas como eu mencionei antes, né? Esse aqui eu só estou fazendo de exemplo, mas eu estou reiterando de novo que é para você saber a importância de criar um bom prompt, de fornecer contexto, isso no dia a dia quando a gente está utilizando, ainda mais para algo tão importante como a biografia de uma loja, então é importante que você adicione mais contexto. E as opções do ChatGPT foram: vista-se de confiança, cada peça conta uma história, qual será a sua? Depois a segunda, moda que abraça o seu estilo, seja único, seja você. 3. Onde o conforto encontra o estilo e você encontra sua nova favorita. Então, assim, não achei que teve grandes diferenças agora, assim, entre os dois.
é que, como eu mencionei, gente, os dois são inteligências artificiais muito boas, ambos. Então, fica difícil mesmo. Isso é bom pra gente, né? Porque tem mais de uma opção boa. Eu acabo utilizando muito mais, como eu mencionei, o Claude no meu dia a dia. Gosto bastante das respostas do Claude para o que eu utilizo, que é mais voltado aqui para a produção de conteúdo e para aprender novas coisas também aqui. Então, também outros usos que eu faço, então, para compartilhar com você, né? Eu utilizo, então, para me ajudar no desenvolvimento de conteúdo quando eu estou travada em alguma parte. Peço para ele me ajudar também com exemplos, para eu exemplificar aqui para vocês quando eu estou criando um vídeo, por exemplo. Reescrevo partes de textos, peço para ele explicar de uma forma que fique de mais fácil compreensão. Então, no geral, o meu uso é mais para produção de conteúdo mesmo e para aprender novas habilidades também. Bom, agora, nesse próximo pedido, vai ser o seguinte: estou te enviando uma foto de uma sala. Quais melhorias poderiam ser feitas para deixar o ambiente mais aconchegante? E aí eu vou adicionar aqui então a foto de uma sala e vou enviar lá no ChatGPT a mesma solicitação. E tem outro detalhe, né? No ChatGPT agora no plano pago, eles disponibilizaram acesso ao modelo de GPT-4o, que é um dos modelos mais atualizados e avançados do ChatGPT. Então ele tem uma grande vantagem no cloud quando o cloud libera esse modelo aqui. Então é interessante para você também, quando for algo mais criativo, utilize o ChatGPT dependendo de qual modelo o cloud estiver mostrando aqui no plano grátis. Se você estiver utilizando o plano pago, aí eu recomendo, você pode seguir mais com o cloud e só utilizar o ChatGPT naquelas situações que eu mencionei antes, como por exemplo para gerar imagem. Mas se você for utilizar a versão grátis, se for uma tarefa simples, pode ir no cloud, mas se for mais criativo, vê qual que é o modelo. Se for o Sonnet, pode seguir no cloud, se não, aí é melhor seguir no ChatGPT. Então, vou enviar aqui a solicitação no ChatGPT aqui também, gente, ó. Essa foi a imagem da sala que eu adicionei. Aí ele colocou aqui adicionar texturas, adicionar plantas, melhorar a iluminação, cores e decoração de parede, adicionar também objetos decorativos e cortina. Ele falou aqui, um tecido mais encorpado e com tons quentes pode trazer mais um conforto visual. Então, caso você queira, pode pausar esse vídeo aqui para ler todas as solicitações que ele deu. Eu li mais por cima aqui, para esse vídeo não ficar também muito mais longo do que já está. Então, aqui no Cloud agora, o que ele sugeriu? Adicionar um tapete, mais um tapete, inserir almofadas e mantas, utilizar uma iluminação mais acolhedora, incorporar elementos naturais, como por exemplo vasos de plantas, reposicionar a TV, isso aqui é bem interessante, ele fala para deixar ela em menos evidência, adicionar cortinas também mais densas e macias, e balancear a paleta de cores. Então, ambos aqui deram uma boa resposta também, os dois foram muito bem. Então, só para a gente ver aqui a diferença entre esses dois modelos. Já nesse caso aqui, mesmo utilizando aquele modelo do Cloud mais simples, eles ainda assim tiveram respostas muito parecidas e muito boas. Eu diria que ficaram praticamente iguais, assim, em questão de qualidade. E seja no ChatGPT, no Cloud ou outra IA, tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar ainda mais a qualidade das respostas recebidas. E eu te mostrei mais detalhes sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui.